Então, o macho tem que liberar os seus espermatozoides dentro do interior do organismo da fêmea, certo? Então, geralmente há uma necessidade de ter como esses materiais eles serem colocados dentro do organismo da fêmea. Então, é aí que nasce, né, a obrigatoriedade dos órgãos copulatórios. No nosso caso, nós também, né, temos os órgãos copulatórios. Para a fecundação interna, que é o que acontece com os seres humanos, nós temos os órgãos copulatórios, que é o pênis para os homens e a vagina para as mulheres, certo? Então, isso acontece só com a espécie humana, professora? Não. Isso também pode acontecer com os peixes, com algumas espécies de peixes, com alguns moluscos, com os répteis, pode acontecer com aves, pode acontecer com mamíferos. Então, também podem acontecer com artrópodes. Então, uma vasta população de espécies tem a sua reprodução principal como reprodução sexuada, principalmente por fecundação interna. Mas não esqueçam que nós temos aquelas espécies, nós falamos anteriormente, que utilizam, né, a alternância de geração, que ela tanto pode ocorrer pela interna, que ela tanto pode ocorrer pela reprodução sexuada quanto pela reprodução assexuada, tá ok? Continuando. Em relação ao desenvolvimento embrionário, né, o desenvolvimento do embrião, para ser mais clara. Então, o desenvolvimento desse embrião, ele vai abranger fases. Então, a fase do zigoto, né, que é aquela que acontece pós-fecundação, até o nascimento do indivíduo. Então, desde a fecundação e a formação do zigoto, que nós temos fases embrionárias. Essas fases, elas vão desde aí até o nascimento desse indivíduo. Então, nós temos algumas fases que, na verdade, são coisas que a gente já estudou e que a gente vai dar uma relembrada, certo? Por exemplo, alguns animais que sua fase embrionária, né, após a fecundação, ela né, uma fecundação, na verdade, externa ou interna, e o embrião ele vai se desenvolver fora do corpo materno, que vai ser dentro de um ovo. Então, esse tipo, né, de desenvolvimento embrionário é o ovíparos. São aqueles indivíduos, aqueles organismos gerados por uma fecundação externa ou interna, professor, as duas, mas que o desenvolvimento desse zigoto vai ser fora do corpo da mãe, dentro de um ovo. E aí esse ovo é quem vai ser responsável por toda a nutrição desse zigoto, do desenvolvimento dele até o momento em que ele nascer, certo? Continuando, né, nós temos aí aqueles... sim, dando um exemplo aqui sobre os ovíparos, né, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Quem são esses organismos que podem ser fecundados por meio de reprodução sexuada, assexuada, e que esses indivíduos vão se desenvolver fora do corpo da mãe, dentro de um ovo? Podem ser peixes, podem ser répteis, podem ser aves, podem ser artrópodes. Então, há uma vasta variabilidade de animais que poderiam utilizar esse tipo de técnica, certo? Então, os vivíparos. Então, além dos ovíparos, eu tenho os organismos ou os indivíduos vivíparos, que são animais que apresentam fecundação interna. Lembrem, fecundação interna. E esse embrião ele vai se desenvolver no interior do corpo da mãe, no interior do corpo materno. Nós somos organismos vivíparos. O nosso meio de fecundação é uma fecundação interna e nós nos desenvolvemos no interior do corpo materno, no interior do corpo da nossa mãe. Então, isso acontece principalmente nos mamíferos placentários, que é o nosso caso, e
embrião, ele vai se desenvolver onde? Vai se desenvolver naquele lugarzinho que a gente chama de útero. Ali vai ser o nosso meio de desenvolvimento. E tudo necessário em relação às proteínas, a tudo que a gente tem que receber para o nosso desenvolvimento, será passado, né, da nossa mãe, através da alimentação da nossa mãe, pelo cordão umbilical. Além dessas duas classes que a gente acabou de estudar, né, os ovíparos e os vivíparos, nós temos também os ovovivíparos. Ovo-vivíparos. Então, é uma união dos ovíparos com os vivíparos, certo? São animais que eles vão apresentar fecundação interna, só fecundação interna, e cujo embrião ele vai se desenvolver no interior do corpo materno, dentro do corpo materno, mas dentro desse corpo materno, dentro de um ovo. Então, dentro do corpo da mãe, ela vai guardar os ovos. Os ovos não vão sair para o exterior. Isso acontece, por exemplo, com algumas espécies de cobras. Algumas espécies de cobras, quando elas, né, acontecem a fecundação e os seus filhotes, né, se desenvolvem dentro dos ovos que ela guarda dentro de si, após, né, quando for no momento de nascimento, ela vai cuspir esses ovos pela boca. Então, é um método assim meio estranho, né, para se nascer, mas tudo bem, a gente não vai criticar, ok? Continuando, né, nós temos aí também o nosso desenvolvimento pós-embrionário. Então, a gente teve o desenvolvimento embrionário, do embrião até o nascimento, e nós temos o desenvolvimento após esse nascimento dele, que é o pós-embrionário. Então, esse vai do seu nascimento até a sua fase adulta. E aí eu tenho duas formas de acontecer esse tipo, né, de acontecer esse pós-embrionário, que seria um desenvolvimento direto e um desenvolvimento indireto. O desenvolvimento direto, né, seria aquele em que o indivíduo ele já nasce bastante parecido com o adulto. Então, ele vai sofrer poucas metamorfoses, poucas mudanças para se tornar um adulto completamente. No desenvolvimento indireto que alguns indivíduos apresentam, ao nascer, o indivíduo ele vai apresentar características que são pouco desenvolvidas, que são características que, e muitas vezes, colocam esses indivíduos como presas fáceis para a alimentação de outros, por exemplo. E aí esses indivíduos eles precisarão sofrer grandes metamorfoses, grandes mudanças para que eles possam adquirir todas as capacidades do seu indivíduo adulto, certo? Essa metamorfose ela ainda pode acontecer de duas etapas, de duas formas. Ela pode ser uma metamorfose incompleta e ela pode ser uma metamorfose completa. Então, a metamorfose incompleta, né, ela vai de quando o ovo eclode e a ninfa, que é o organismo, que é semelhante a um adulto, só que ele apresenta algumas diferenças que são importantes. Por exemplo, diferenças essas que não vão considerar como um adulto ainda. Ele é bem desenvolvido, mas ele não apresenta todas as características que um adulto necessita. E nós temos a completa. A metamorfose completa é quando o ovo eclode e esse indivíduo, essa ninfa, imaturo, né, e bem diferente do adulto, ele é chamado de larva. E essa larva, ela vai passar por diversas mudanças até que ela chegue no seu padrão adulto. Isso acontece com uma espécie muito comum, que é o caso das lagartas. Então, as lagartas, elas têm um desenvolvimento pós-embrionário indireto e, além de ser indireto, com a metamorfose completa. Essa metamorfose, ela vai... a lagarta, para ela poder se tornar uma linda borboleta, ela vai sofrer diversas modificações, diversas metamorfoses. Certo até aqui? Gostaria, pessoal, que qualquer pergunta que vocês tenham referente a essa aula que a gente acabou de ter, vocês viessem no meu PV, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, me fizessem perguntas, que eu vou fazer o possível para respondê-las, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.